e eu tentei o visto pro Canadá e foi negado. Foi negado o visto pro Canadá e foi não eles falando assim pra mim: não tem intenção de sair do país ao término da viagem. E eles, de fato, eles tinham um ano e meio mais ou menos morando sozinho e até que eu consegui sair do Brasil. E o que acontece? Quando eu decidi aonde eu iria ficar. Então eu falei pra ele onde eu iria ficar, que era Pampa e tudo mais. Senhores, bom, 2024, o ano quase acabando, nós estamos em novembro, e eu vim gravar esse vídeo pra vocês aqui como eu tinha prometido, fazia tempo que eu ia gravar esse vídeo, mas acabei, a correria do dia a dia, acabei não gravando. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar um pouco pra vocês como eu cheguei nesse passaporte aqui, passaporte americano. Hoje eu tenho os dois passaportes, o brasileiro e o americano, então vou explicar pra vocês como é que eu consegui esse passaporte aqui. E uma dica, tenham, se você pode tirar através da sua família, um passaporte italiano, americano, qualquer outro passaporte que seja, você que é brasileiro, tenha outra cidadania. Isso é muito importante. Então, a minha história vai começar lá atrás. Quando adolescente, eu sempre joguei basquete e eu sempre me vesti como todo brasileiro que se preza. A gente tem a referência da cultura americana nas nossas vidas. Então a gente assiste filme americano, a gente vê séries, até o jeito de falar inglês que a gente aprende na escola é do jeito americano. Então, eu lembro que na época não existia YouTube, não existia a internet, ela começou, acredito que na década de 90, mas na década de 2000 aí a internet não era tão boa assim, então a gente tinha fitas, depois veio o DVD, então eu tinha algumas gravações de americanos jogando basquete streetball, basquete de rua, então por isso eu me interessava muito pela cultura americana, então eu jogava basquete na escola, no high school, no ensino médio. Então eu tinha muita referência da cultura americana. Então, por isso, eu comecei a me interessar pelo inglês, pela América, saber como funcionavam as coisas e tudo mais. E em 2000 deu aquele boom, né? Todos nós sabemos o que aconteceu em setembro de 2001, né? Não preciso comentar aqui, que até porque no vídeo não fica bom para plataforma. Mas o que acontece? A partir daí eu comecei a me interessar e sempre quis fazer o curso de inglês. Só que na época, a Wizard era uma das escolas mais top de Brasília, que eu sou de Brasília, e talvez ali eu não disponibilizava da grana para poder fazer um curso. Então eu sempre quis fazer, mas eu não tinha grana para fazer. Então eu começava a ver algumas coisas ali na internet, aprender por mim mesmo, mas nunca consegui fazer um curso de inglês, de fato. Então a partir daí, isso despertou aquela vontade de vir para a América. E depois disso foi passando os anos e tudo mais, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi no quartel, no Exército. Eu servi o Exército em Brasília, na Polícia do Exército, e ali eu comecei, foi uma das primeiras experiências assim, de trabalho. E depois disso, quando eu saí do Exército, eu comecei a trabalhar, eu trabalhei como segurança no supermercado, e ali quando eu peguei um dos primeiros salários, eu percebi assim que aquilo não daria para nada. O salário ele era quebrado quinzenalmente, então quando eu peguei o salário na quinzena, eu olhei para aquilo ali e percebi que não daria para nada. Então, o que eu comecei a pensar? Aquela ideia de sair do Brasil, de aprender o inglês, de trabalhar fora, aí então, nós estamos falando de 2010, 2011, aí então existia um sonho americano ainda para ir atrás. Eu acredito que hoje, cada vez mais, o sonho americano está se perdendo, que as coisas mudaram desde quando eu cheguei aqui. Então, o que acontece? Quando eu peguei aquela quinzena de trabalho e eu vi que aquilo não daria para nada, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Se você está aí, no seu sofá, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você está insatisfeito com o seu corpo, com as suas finanças, se você não mudar, nada acontece. Você precisa tomar uma atitude. As coisas só vão mudar se você tomar uma atitude. Você tem a opção de sair do lugar onde você está, do trabalho de onde você está, ir para a academia, dar um treino e mudar a sua situação. Só depende de você. Então, ali foi a virada de chave, que eu pensei, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso ir para outro lugar. Só que em 2011, depois no final daquele ano, eu passaria por uma coisa muito dificultosa, que eu bati o carro, eu tinha um carro na época, um Celta, e eu bati o carro, e o carro ficou assim, quase destruído, eu não sei porque não deu PT, mas eu não tinha grana para poder arrumar o carro, então eu fiquei com bastante tempo consertando o carro por mês a mês, e eu consegui um trabalho no Ministério da Previdência, então eu trabalhei ali terceirizado, mas eu fui consertando o carro mês a mês e tudo mais, mas já daí eu fui planejando a minha saída do Brasil. Então, quando passou algum tempo, eu acredito que passou que eu consegui consertar o carro, eu comecei a planejar a minha saída. E na época eu estava sozinho, estava solteiro, e eu já tinha uma filha pequena, ela tinha como 2 anos.
Mas eu comecei a pensar, poxa, eu não vou nem me envolver com ninguém, porque como eu vou sair do Brasil, eu não quero começar relacionamento nenhum. Então, eu foquei somente em sair do Brasil. Daquele momento até eu sair do Brasil, foram como questão de 2 anos. Então eu comecei a me organizar financeiramente. Eu fui morar sozinho, que na época eu ainda morava, morei um tempo com a minha mãe, então eu fui morar sozinho para eu poder aprender como é que lida com as situações de casa, de pagar conta e tudo mais, porque eu sabia que eu precisava me treinar para aquilo. Então eu comecei a me colocar nessas situações para treinar. Então eu fui morar sozinho, aluguei um apartamento e morei sozinho até eu sair do Brasil. E eu passei mais ou menos esses praticamente 1 ano e 8 meses, um ano e meio mais ou menos morando sozinho, e até que eu consegui sair do Brasil. E o que acontece? Quando eu decidi de fato sair do Brasil, a gente sempre pensa em vir para os Estados Unidos, só que a gente fica com receio de pedir o visto e não conseguir. E como todo mundo, eu fiquei com receio. Então a primeira coisa que eu fiz, eu comecei a pesquisar e tudo mais, e eu tentei o visto para o Canadá. E foi negado. Foi negado o visto para o Canadá, e não somente foi negado, mas foi negado eles falando assim para mim: não tem intenção de sair do país ao término da viagem. E eles, de fato, eles tinham razão. Então foi negado e eu comecei a pensar, poxa, o que eu vou fazer agora? O visto do Canadá foi negado e naquela época eu pensei, certamente o visto dos Estados Unidos vai ser negado também. Que eu acredito, não sei, na época eu pensei, eu acredito que eles devem ter algum tipo de contato entre eles. Então eu comecei a pesquisar na internet e vi que tinha muitas pessoas indo para a Irlanda, Dublin, capital da Irlanda, estudar, e através do visto de estudante você conseguiria de repente trabalhar 20 horas. Então eu comecei a pesquisar sobre isso, eu vi que lá eles falavam inglês, eu vi que tinha já bastante brasileiro nessa pegada de ir para a Irlanda para trabalhar, para estudar, e eu tinha uma certa grana na época. E daí eu já estava com outro carro nessa questão, consegui arrumar o Celta, aí eu me desfiz do Celta, consegui comprar outro carro, mas nessa ocasião que eu falei, eu vou sair daqui, eu vendi o carro, juntei toda a grana que eu tinha, paguei o curso, fechei com a agência de Brasília e me mudei para Irlanda. Só que era tudo muito novo, tava deixando tudo para trás. E eu não tinha inglês ainda. Eu tentei estudar e tudo mais, mas é totalmente diferente. Quando você estuda por si só, ou você vai para algum lugar e começa uma imersão na cultura ali. Então, eu comecei quando eu cheguei na Irlanda, um pouco antes de chegar na Irlanda, aliás, quando eu estava em Brasília ainda, eu me desfiz de todas as minhas coisas e juntei toda a grana e tal que eu tinha. Me programei mais ou menos. E tinha também nessa época um rapaz indo para a Irlanda de Brasília. Então eu conheci também outras pessoas no voo que estavam indo para a Irlanda também, ficando na mesma acomodação que eu estaria ficando. E nós fomos para a Irlanda. E quando eu cheguei na Irlanda, a primeira coisa que eu pensei foi: o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro que era verão, em agosto de 2013 eu cheguei na Irlanda. E eu lembro que quando eu cheguei lá, o sol estava se pondo às 11 da noite. Porque na Europa, geralmente no verão, o sol se põe muito tarde. E eu lembro que 11 horas da noite o sol estava se pondo. Então eu ficava pensando assim, nossa, às vezes eu ficava um pouco cansado, porque até dar sono depois que o sol se punha, era lá para as 3 horas da manhã. E o sol nascia às 7, 7 e meia. Então assim, a adaptação foi um pouco diferente, né? Então quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer amizade, comecei a ir para as aulas. E é como se você fosse uma criança sendo alfabetizada, porque eu cheguei sem inglês, eu pensei que eu tinha algum inglês, mas eu cheguei básico do básico do básico. Eu não sabia nada praticamente, eu percebi que eu não sabia nada de inglês, só decorava algumas palavras. Então eu comecei a assistir aulas, igual as crianças de fato assistem quando vão pro prezinho, né? E daí foi indo, e eu comecei a ir numa aula de conversação que era de graça, numa escola. Não lembro o nome da escola agora, mas essa aula rolava todos os dias às 5 da tarde nessa escola. Então as pessoas começavam ali a conversar em inglês, aí tinha um professor que ele te auxiliava ali a você, de repente, tentar se expressar, falar de onde você é, como você chegou até ali, que escola você tá, essas coisas básicas. Então, mas eu percebi que ali foi uma coisa que me ajudou bastante. Então, a partir dali eu comecei a estudar por mim mesmo, com séries, e comecei a focar naquilo. E daí, com isso também eu percebi que eu precisava de um trabalho. E quando eu estava lá conversando com as pessoas e tudo mais, eu estudava no período da tarde. Eu até consegui um trabalho no restaurante brasileiro, mas eles precisavam que eu estudasse de manhã. E eu já tinha fechado meu curso, era tarde, então eu acabei não conseguindo esse trabalho. E eu lembro até hoje, o trabalho chamava Kitchen Porter, que é uma coisa que de limpar ali as coisas na cozinha e tal, louça, essas coisas.
E eu lembro que as meninas trabalhavam muito de babá. E olha as crianças irlandesas na casa dos irlandeses e tal. Então, não rolou o trabalho. Só que daí eu consegui um outro trabalho que chama rickshaw, que é um trabalho que as pessoas andavam numas bicicletas e levavam outras pessoas para andar nas ruas. Eu vou tentar colocar na edição depois aí. Vamos ver se você vai entender. É uma bicicleta que tem um sofá, meio que um sofá atrás, assim, as pessoas vão pedalando e levando as pessoas para visitar cidades. Isso tem muito em Nova York, tem em Miami, tem também, entendeu? Então eu comecei a trabalhar daquilo. Então, assim, no começo deu bom, até deu bom, mas eu trabalhava na madrugada, à noite, e dormia um pouco de manhã ali, depois ia pra escola, porque eu estudava tarde. Então, só que chegou um certo ponto que tinha muito brasileiro, muito brasileiro. Então, é triste falar isso, mas todos os lugares que tem muito brasileiro, começam as coisas a darem ruim. Infelizmente é assim. Nosso povo é um povo maravilhoso, mas quando se trata dessa questão assim, principalmente fora do Brasil, começa a dar ruim. Parece, não sei o que acontece, parece que a gente não é unido fora do Brasil, entendeu? Tem aquelas coisas, né, que ninguém pode falar mal do Brasil, só o brasileiro, né? Mas fora do Brasil, o povo brasileiro não é um povo unido, infelizmente. Deveria ser diferente, mas enfim. Então, ali eu comecei a trabalhar com o rickshaw. E trabalhei por algumas semanas, até que começou a dar ruim, porque tinha muito brasileiro chegando. E tinha muito rickshaw na rua. Tinha mais rickshaw na rua do que gente para levar. Então ali eu cobrava ali seus $3, aliás, 3 euros, 5 euros, dependendo da distância. E o engraçado é que eu não falava inglês ainda. Então eu lembro muito bem que um rapaz chegou em mim e ele chegou em mim e falou assim, cara, você quer trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar. Aí eu falei, pô, não tem como você me ensinar uma coisa básica aí pra eu, de repente, ir conversando e tudo mais. E eu lembro assim, como se fosse hoje. Ele falou pra mim assim, olha, tudo que você vai perguntar é assim, can you show me the way? Que ele falou que você pode me mostrar o caminho. E se ele falar yes, ele vai falar, ó, go straight, que você vai em frente, turn to the right, direita, to the left, or go around, que é vai de volta. E eu decorei isso. E eu consegui. Eu decorei e comecei a trabalhar. E todas as pessoas eu perguntava, can you show me the way? E eles falavam yes. E daí eu ia. E aí eu consegui trabalhar todas essas semanas. Mas chegou uma época que não tava dando. Que eu tava indo pra rua e tudo mais. Na época tava bem frio. Eu cheguei a pegar assim 5, 6 graus à noite. E não tava fazendo muita grana, que eu precisava pagar o aluguel da bike. Então assim, foi passando o tempo, e eu fui meio que gastando a grana que eu tava levando, que eu levei pra lá. Então deixei de visitar alguns outros países, porque as passagens são muito baratas, de fato. Aqueles voos da Aer Lingus, que são os voos de low cost. Mas eu deixei de visitar porque eu não queria gastar grana e tudo mais. Teve alguns amigos, uma amiga que eu tenho até hoje, que ela até mora aqui, que ela foi pra Inglaterra. Dois amigos foram pra Inglaterra, e eu não fui, com receio de gastar e tudo mais. Então eu fiquei ali procurando trabalho, só que não tava rolando. E então eu comecei a pensar, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Porque não tá rolando, não tá acontecendo. E as coisas, eu já tinha uma filha no Brasil, eu precisava cuidar dela financeiramente, assim como eu sempre cuidei. E comecei a pensar, o que eu vou fazer? Aí comecei a pesquisar, de repente um lugar melhor de trabalho, Itália, Inglaterra, e tava tudo muito inviável. Comecei a pesquisar. Aí um dia, eu conversando com os amigos ali, porque eu morava numa república estudantil. Quando eu cheguei lá na república, depois fui morar no hostel, que é uma experiência muito incrível morar no hostel, que você encontra ali pessoas do mundo inteiro, e principalmente se você fala outras línguas, o espanhol, inglês, você consegue comunicar, fazer amizade com gente do mundo inteiro. Pessoas da Europa. Primeiro que o europeu, desses que viajam e tudo mais, muitos deles falam inglês, falam espanhol também, então eles conseguem comunicar. Então assim, eu morei num hostel, eu lembro que era 13 euros a diária no hostel, incluído o café da manhã. Isso não era nada, sabe? Muito barato. Só que assim, tem um certo desconforto que você dorme numa cama com muitas pessoas. O europeu, basicamente, muita gente não toma banho, então você imagina o odor dentro do quarto. Só que você encontra muita gente, você tem uma experiência muito legal assim com o mundo inteiro. Então, eu pagava ali a acomodação toda semana. Eu acredito que eu pagava 70 euros por semana na acomodação e precisava me alimentar. Eu lembro que eu estava bem econômico. Estava aí 25 euros por semana para me alimentar. Por quê? Naquela época eu comprava o básico ali e tudo mais,
e ficava bem assim mesmo, com a mão fechada, para economizar, para não gastar à toa, e procurando trabalho, procurando trabalho. Só que um belo dia, o pessoal da acomodação que morava comigo, morava num quarto mais 2 pessoas. Eu dividi o quarto com 2 pessoas na residência estudantil. Daí a gente saiu, a dar uma volta em Dublin ali, chama Grafton, uma rua bem famosa, uma das ruas mais famosas de Dublin. E daí a gente começou a dar uma volta ali e tal, porque se anda muito na Europa. A gente foi a pé até lá. Então, da onde eu morava, de Dublin 3, eu acredito, até Grafton, questão de 20 minutos andando. Então, eu encontrei um rapaz lá, um colega de trabalho que fazia o rickshaw, e eu comecei a conversar com ele aí naquela situação, e ele falou pra mim assim, cara, minha esposa tá grávida aqui e tal, e a gente tá indo pro Brasil pra visitar, só que eu comprei uma passagem, que eu preciso ir pros Estados Unidos e depois ir pro Brasil. E ele falou pra mim que ele tentou um visto de trânsito, porque os Estados Unidos tem um visto que chama visto de trânsito, que a pessoa, ela pega esse visto, que ela é permitida pousar aqui, para entrar nos Estados Unidos, o brasileiro precisa de visto para tudo, ou de turista ou de trânsito. Esse de trânsito você vai pousar aqui e esperar o seu voo pro Brasil. Aí ele falou que ele deu entrada nesse visto de trânsito, porque ele já tinha comprado a passagem, e eles deram um visto de 10 anos de turista para ele. Daí ele falou para mim assim, cara, tenta, eles estão dando visto ok pra gente aqui que é da Irlanda e tudo mais. Nessa época não tinha gente tentando visto de lá pra cá. Eu falei, pô, é mesmo, né? Aí nesse mesmo período eu conheci um cara que ele morava aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, e numa cidade aqui vizinha que chama Pompano Beach. E ele falou pra mim, cara, se você conseguir visto, eu te ajudo a chegar até lá. Tem uma cidade lá que você pode ir, que tem muito brasileiro, que é praia, que é verão o ano todo, e você, no mínimo que você vai ganhar é $100 o dia trabalhando. Então eu pensei naquilo e falei, cara, eu vou tentar. Aí o final de semana, eu fiquei o final de semana todo fazendo a aplicação do visto americano lá da residência estudantil, e traduzindo, porque estava tudo em inglês e tudo mais, né? Naquela época eu precisava saber um pouco de inglês. Aí eu fiz a aplicação toda, coloquei a minha situação, como eu estava ali morando, estudando e tudo mais. Eu já tinha o cartão estudantil da Irlanda. Aí eu fiz a aplicação ali e esperei o dia da entrevista. Aí fui lá para a entrevista com meu passaporte e tudo mais, e sem saber inglês, assim, não muito inglês, mas eu estava me virando, e ele me fez algumas perguntas, eu respondi. E ele pediu que eu mandasse um endereço de onde eu estava morando. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu fui pra casa e tudo mais, aí eu enviei por e-mail o endereço de onde eu estava morando. E daí, só que tava demorando pra eles darem a resposta, e eu não tive a resposta, então eles enviaram meu passaporte pro correio. Aí eu não sei o que aconteceu, mas o correio não foi entregar na residência. Então eu tive que ir pegar o meu passaporte no correio. Então, naquela época, assim, eu olhei no Google, e a internet não era como é hoje. Eu olhei no Google, e tava dando 14 minutos, só que era 14 minutos de carro. Aí eu falei, 14 minutos eu consigo ir andando para economizar, né? Então eu fui andando e 14 minutos se tornou 1 hora e 20 minutos por aí andando. Só que no meio da caminhada, o irlandês, ele é como a gente brasileiro. O irlandês, ele é festivo, ele é muito animado e tudo mais, ele é prestativo. E na caminhada eu me lembro que eu tava um pouco perdido, e eu fui pedir uma informação assim numa empresa. Então eu cheguei estacionamento de uma empresa, aí bati na porta, aí pedi informação, mostrei que eu precisava chegar até o correio, e eles fizeram um mapa pra mim, assim, ó, você vai aqui, você vira aqui e você chega aqui. Me ajudaram, assim, tudo mais. Aí, através daquele mapa ali que a internet não tava pegando, eu consegui chegar até o correio. Aí, quando eu cheguei lá, eu mostrei na minha identidade e tudo mais, de estudante, ele me entregou o passaporte. E tá até aqui, eu acredito. Ah, não, tá no outro passaporte. Quando eu peguei o passaporte, tava lá o visto americano, visto de 10 anos. Cara, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu falei, cara, aqui não tá tendo trabalho, eu vou sair fora. Vou sair fora pros Estados Unidos e já era. Aí quando eu peguei o visto, cheguei em casa, falei pra minha landlord, pra a pessoa que era responsável pelo apartamento, que eu iria sair. Que eu iria pros Estados Unidos e iria tentar a vida aqui. E ela não acreditou em mim. Aí na mesma semana, tava tendo uma festa de despedida, porque eles sempre faziam pras pessoas que iriam sair, ir embora e tal. Aí tava rolando uma festa de despedida pra um colega nosso. E eu falei pra eles, olha, pô, a despedida é pra mim também, porque eu vou sair fora e tal, vou pros Estados Unidos. Aí o que acontece? Naquela mesma semana, eu entrei em contato com aquele rapaz que falou que iria me ajudar, mas infelizmente ele não ajudou. Ele não atendeu mais telefone, nem falou mais nada. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu pedi pra Deus e comecei a orar, falar com Deus pra me ajudar, e eu comecei a mandar mensagem no Facebook pra algumas pessoas que moravam aqui em Pompano Beach, na Flórida, que é a cidade próxima aqui. Hoje eu moro em Deerfield Beach. Então eu comecei a falar com as pessoas e tudo mais. E daí, uma senhora de uma igreja me respondeu.
E ela falou assim, cara, eu vou ver o que eu posso fazer por ti e tal, e eu vou te dar o telefone do meu marido. Eu falei, não, tudo bem, obrigado. E ela deu o telefone do marido dela, eu entrei em contato com o marido dela, e ele me falou, cara, a gente precisa saber primeiro como é que você tá. Você tá sozinho, com a família e tal? Eu falei, não, tô sozinho. Então eu comecei a falar com ele, sobre isso. Ele falou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar um lugar pra você ficar. E nisso, quando ele falou isso, tinha uma pessoa trabalhando com ele tava em cima de uma escada, e falou pra ele, olha, pode falar pro rapaz vir, que eu já tenho um lugar pra ele ficar. O aluguel é tanto, de um quarto, que as pessoas alugam um quarto aqui, pode falar pra ele vir. Aí ele me falou essa informação, eu falei, não, beleza. No outro dia, eu acredito que isso era numa terça-feira, por aí. No outro dia, na quarta-feira, eu fui no aeroporto, que era perto, e comprei a passagem pra vir. Só que eu desci em Orlando, que tava mais em conta, depois eu vim pra cá. E eu comprei a passagem, mas eu vim no final de semana, dessa mesma semana eu vim pra cá. E eu deixei muitas coisas lá, que eu tinha bastante coisa, vim só com a mochila pra cá. E a imigração de Dublin, aqui dos Estados Unidos, é lá, não é aqui. Então quando você entra aqui, você já entra com voo doméstico. Você passa pela imigração lá, na Irlanda. Então eu peguei o voo e cheguei aqui. Esse rapaz que me ajudou, eu não tinha certeza, nunca tinha visto ele na minha vida. Não tinha certeza se ele ia lá me pegar. E calhou, que o rapaz estava dirigindo a van que me trazia de Orlando até aqui. Ele ia passar da onde eu deveria ficar. Mas o que acontece? O pneu furou. O pneu furou e ele teve que parar exatamente aonde eu iria ficar. Então eu falei pra ele onde eu iria ficar, que era Pompano e tudo mais, mas ele iria passar. Então ele só parou ali porque ele teve que, por causa do pneu. Então quando parou ali eu falei, pô, aí comecei a perguntar ali e tudo mais, e eu vi que eu tava na cidade de Pompano Beach. Só que eu tava sem internet, sem telefone. Então eu fui no KFC do lado assim, e pedi a internet pra pessoa lá, e comecei a entrar em contato com a esposa do rapaz que iria me pegar lá. Então ela falou pra ele, entrou em contato com ele, e eu falei, olha, eu tô num posto de gasolina, se chama Racetrack. Aí ele falou assim, ó, ele pensou, só deve ter um posto de gasolina nessa cidade aqui com esse nome. Então ele foi lá me buscar, e quando ele chegou lá, eu vi ele de longe, mas antes disso eu pensei, cara, se esse cara não aparecer, eu vou dar meu jeito. Eu vou na igreja pedir ajuda, sabe, vou pegar um hotelzinho barato só pra dormir, e vou na igreja, peço ajuda ali, tá, algum trabalho, alguma coisa, eu vou dar um jeito. Quem quer dá um jeito, não adianta. Se você quiser fazer, você faz. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. É possível fazer. Se você tem saúde, se você tem disposição, você faz. E assim eu pensei, cara, eu vou dar um jeito. Então eu fui lá e dei um jeito. E eu vi ele de longe assim. Graças a Deus eu fui lá conversar com ele e tal, agradeci. E aí eu entrei no carro de trabalho dele, na van. E a gente foi até a casa destinada, onde eu deveria ficar. Então ele me apresentou as pessoas que estavam ali. E daí eu conversei com eles, paguei o aluguel do mês, né? Eu tinha levado pra Irlanda questão de... Na época o dólar tava 2,10, 2,13. Depois subiu um pouco mais, mas eu tinha levado pra Irlanda 20 mil reais. Não, minto. Eu tinha levado pra Irlanda 12 mil, 13 mil reais. Quando eu cheguei nos Estados Unidos eu tinha $1.000. Coisa de 2.200, vai, reais. Então eu paguei o aluguel, e daí eu fui no mercado, fiz uma compra ali para 15 dias, e depois falei, agora é trabalhar. Só que esse mesmo senhor que me ajudou, ele me deu trabalho durante uma semana. E daí ele me pagou $100 o dia. E assim, foi pra me ajudar, porque eu não sabia fazer nada. Ele trabalhava com pintura, e eu trabalhei uma semana com ele. Aí logo depois eu comecei a ir pra igreja com as pessoas da casa que eu morava ali. E eles faziam parte de um grupo que chama PG. Na época chamava PG, Pequeno Grupo de Igreja. E eu conheci algumas pessoas ali. E uma dessas pessoas pegou meu contato e falou assim pra mim, ó, o rapaz que trabalha pra mim, ele vai embora pro Brasil, e daí me dá teu contato, que daí eu vou entrar em contato contigo e a gente conversa pra trabalhar. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu passei meu contato pra ele. Aí nisso, depois de uma semana, eu comecei a trabalhar na igreja. Eu trabalhei na igreja durante um mês. E eles davam almoço todos os dias e pagavam $100 o dia. Então era excelente. Eu lembro que naquela época eu pagava aluguel. E eu não tinha carro ainda, mas eu pagava aluguel. E basicamente, com uma semana de trabalho eu pagava aluguel, porque o aluguel era 440, 450, uma coisa assim. Eu fazia 500 na semana. E o resto do dinheiro eu praticamente guardava. Então, fazia uma compra, né? Gastava aí por mês, não sei, $650. O resto do dinheiro eu guardava. Então, assim, depois de um mês, esse rapaz que tinha pego meu telefone, ele me ligou.
E daí a gente começou a trabalhar junto e tudo mais, e eu sempre me esforcei muito. No começo foi muito difícil, porque a adaptação em relação ao trabalho a gente não tá acostumado. Quem é brasileiro assim não tá acostumado com a adaptação aqui, porque é muito puxada. Você trabalha no sol, você trabalha muito tempo. Eu não tinha carro, então eu ficava dependente desse meu chefe. Às vezes eu saía de casa 6 e alguma coisa e ia chegar 9 horas da noite em casa e ganhava $100, mas eu não reclamava porque eu aprendi, eu aproveitei isso para aprender. Então, assim, depois de um ano e meio, depois de um ano e alguma coisinha, eu já tinha aprendido muita coisa. Eu já estava falando inglês um pouquinho, liderando. Então ele me colocou para liderar a equipe que ele tinha lá. Então eu fiquei à frente dos rapazes. E depois, completando aí quase 2 anos, eu comecei, além de liderar para ele, eu comecei a pegar trabalho de fala subcontrato. Então, eu comecei a pegar subcontrato com ele. E daí, desse trabalho de subcontrato, que é um empleitado, né, que fala no Brasil, eu comecei a trabalhar para mim mesmo. E eu vi que dava para eu fazer para mim mesmo. Então, eu já estava me preparando antes disso, eu comecei a juntar grana, comecei a comprar material, ferramentas e tudo mais. E daí, quando completou 2 anos e alguma coisa, eu decidi trabalhar para mim mesmo. Porque as pessoas já me conheciam e tal, porque só eu ficava à frente. Então, eu conversei com ele, falei, olha, eu tenho intenção de trabalhar para mim mesmo, abrir minha empresa e tal. E eu vou pedir trabalho aí para as pessoas, sabe? Ele falou, olha, eu não esperava, né, tão cedo e tudo mais, mas, sabe, o que você pode fazer é bater na porta das pessoas, né? Você só vai saber no dia que você bater na porta deles e pedir trabalho. E o cara, assim, né, me abençoou ali e tudo mais, e fala, depois eu até trabalhei com ele em alguns trabalhos e tudo mais. E daí eu comecei a trabalhar para mim mesmo. E nessa época, eu conheci uma moça que a gente acabou namorando, né? Vou falar bem rápido, posteriormente a gente noivou e casou. Só que por alguns motivos não deu certo, motivos da vida não deu certo, mas foi através dela que eu consegui pegar o green card. E eu peguei muito rápido na época, meu green card saiu em 5 meses. Então, posteriormente, depois de algum tempo, a gente acabou separando e tudo mais. Então, eu tive que esperar 5 anos para poder aplicar. Esperei 5 anos para poder aplicar da minha cidadania. E quando deu tempo, eu apliquei para cidadania, fiz a prova escrita, a prova oral, e foi aprovada. Então, passei pelo ter uma cerimônia para você pegar o seu certificado e tal de cidadão. E daí eu fiz tudo isso. Então, nesse meio tempo, né, como eu já tinha green card, já podia sair do país, já, né, tinha visitado as pessoas no Brasil, os familiares e tal. E trabalhei para mim todo esse tempo, sabe? Então, uma empresa de construção. Então, as coisas foram acontecendo. Os Estados Unidos é muito up and down, altos e baixos. Tem hora que as coisas estão ruins, tem horas que as coisas estão um pouco melhor, sabe? Então, é dessa forma. Mas eu ainda cheguei a pegar em 2013, até mais ou menos 2016, talvez 18, vai. Quando o Donald Trump voltou, as coisas ficaram muito boas também. Mas depois que o Biden assumiu, as coisas ficaram muito ruins. Financeiramente, inflação, tudo, o preço de tudo aumentou muito. Então, muito complicado. Então, é isso. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho esse passaporte. É uma coisa muito boa, porque a gente como brasileiro, a gente nunca sabe. A situação no Brasil é muito complicada, né? Não vou entrar aqui em mérito de política nem nada, mas você só depende de você. Todos os dias, quando você acordar, se lembre, você só depende de você, sabe? Seja organizado, seja metódico muitas vezes, seja disciplinado, que a disciplina vence o talento. Se você for disciplinado, se você prestar atenção, cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, as coisas vão acontecer. Acumule dinheiro. Se eu pudesse dar um conselho para você, acumule dinheiro. E através de acumular dinheiro, você vai acumular experiências. Então pense nisso, não seja desses jovens que simplesmente só querem saber de balada e não pensem em nada, porque o amanhã ele vai chegar. Então curta a vida com responsabilidade, entendeu? Então hoje em dia eu moro aqui nos Estados Unidos, tá? Eu tenho um filho pequeno também, de 4 anos, ele nasceu aqui. Eu tenho uma filha de 13 e todos eles são americanos também. Graças a essa empleitada, não foi fácil. Eu tive que pagar um preço para isso. Tudo tem um preço. Entendeu? Eu tive que passar as etapas. A vida é sobre etapas. E você precisa passar. Você precisa passar por essas etapas para amadurecer muitas vezes. E hoje em dia, sou muito grato. Porque hoje, se eu quiser morar em qualquer país da América Latina, eu posso. Porque eu sou brasileiro. Se eu quiser morar aqui nos Estados Unidos, eu posso muitas coisas. Então, é sobre possibilidades. A vida é sobre possibilidades. Se a árvore não tá boa, você muda de árvore. Se não tiver boa, você muda. Até você achar uma que possa dar frutos. E é isso. Essa foi a história
de como eu consegui a cidadania americana.